Olá, amados, queremos nessa tarde mais uma vez gravando esse vídeo, para falar de algo muito sério que nesses dias aconteceu e abalou o Brasil e também a comunidade evangélica. Sabemos do que aconteceu com o pastor Júlio César. Eu também quero trazer aqui o meu depoimento este dentro da palavra de Deus, para mostrar também a muitas pessoas que estão gravando seus vídeos aí, deixando seus comentários, deixando aí o seu parecer em relação a esse acontecimento. Infelizmente, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas que acham mais fácil julgar o ocorrido, como se o pastor ele tivesse culpa de tudo, mas se esquece de saber que mesmo sendo um pastor, ele era um ser humano. Mesmo sendo um pastor, ele também tinha suas fragilidades, como todos nós temos. Mas antes de comentar sobre esse acontecimento, eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 6, que diz a seguinte expressão: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Essa palavra de Deus eu quero deixar antes também de comentar sobre esse acontecimento. Infelizmente, tá certo? Um acontecimento que mexe com o nosso emocional, porque apesar de todo esse acontecimento, nós sabemos do grau de dificuldade que a família do pastor Júlio César está enfrentando com todo esse acontecimento, com toda essa polêmica, várias pessoas trazendo suas condolências à família, muitos pastores amigos do pastor Júlio César trazendo as suas condolências, o seu parecer em relação ao assunto, mas também, em detrimento disso, tem muitas pessoas que falam ou estão falando coisas sem conhecimento da causa, sem conhecer o pastor Júlio César, apenas, digamos que, julgando esse acontecimento, porque ele era pastor, porque pregava a palavra de Deus, porque era um homem de Deus e fez isto. Só quem sabe, amados, o que ele estava passando é ele e Deus e ninguém mais. E outra coisa, quem nos constituiu como juiz sobre as pessoas? A Bíblia fala, queridos, que nós não podemos julgar ninguém. Por quê? Porque só quem pode fazer isso é Deus. Só quem pode, porque quem conhece a nossa vida, não só no sentido externo, mas também interno, é Deus. É Ele que conhece e sonda os nossos corações. Então a palavra de Deus aqui é muito clara. Ela diz que ela nos ensina para que nós não venhamos julgar a ninguém, porque com o peso que nós julgamos alguém, com certeza um dia nós seremos julgados. E você não quer isso para a sua vida, tá certo? Que infelizmente aconteceu isso com um homem, conhecido nacionalmente, um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que expulsava demônios, um homem que falava sobre o reino de Deus. Fantástico. Ok? Mas era um ser humano, irmãos. O erro de muitas pessoas, principalmente de muitos crentes hoje, é olhar para o púlpito da igreja e achar que ali sentado está super-heróis, super-homens. E não é assim. Pois lendo a Bíblia aprendemos que todos nós, fazendo parte da liderança da igreja, fazendo parte do corpo ministerial da igreja, ou sentado no banco como um simples membro, somos iguais perante Deus. Temos as nossas fragilidades, temos as nossas imperfeições e, evidentemente, os problemas vêm. Talvez mais problemas do que você membro, do que você congregado, do que você
que está usando o meio de comunicação aí, o YouTube, não é verdade, para estar aí comentando, falando algo que não sabe, que não entende. Então eu quero aqui nessa tarde também fazer esse comentário. Estou triste. Por que estou triste? Porque eu venho acompanhando alguns vídeos do pastor Júlio César, um homem de Deus, pregando poderosamente a palavra do Senhor, e de uma hora para outra surge essa questão, não é? Essa situação que nos deixou perplexo. Não é? Eu quero também deixar, antes de mais nada, minhas condolências também à família. Eu sei que esse meio de comunicação vai longe, muitas pessoas visualizam, muitas pessoas compartilham, não é verdade? Então eu quero também deixar aqui, sei que eu não tenho uma expressão, né, muito grande no meio evangélico, não sou um pregador conhecido, não sou uma pessoa conhecida no meio evangélico, sou um simples servo do Senhor, mas que faço uso também nessa tarde desse meio de comunicação para dizer a você, não é? Pare de julgar as situações dos outros, pare de julgar os outros, porque a palavra de Deus nos diz, e repito novamente, com o peso que você hoje julga alguém, é com o mesmo peso que você será julgado também. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não está se agradando dessa situação. Se hoje aconteceu isso com o nosso irmão, né? Se aconteceu isso na vida dele, de certa forma que isso venha também para nós servir de exemplo para nós. Sim, servir de exemplo para que nós venhamos estar mais perto de Deus todos os dias, porque nós somos frágeis, porque nós somos imperfeitos. Porque a nossa mente, queridos, querendo ou não, a Bíblia diz também, fala do nosso coração. E diz que o coração do homem, ele é enganoso. Glória a Deus. Então, se nós não estivermos nos pés do Senhor, se nós não estivermos orando, buscando a Deus, corremos o risco seriamente de passarmos por situações, se não iguais a essas, mas parecidas com essas. Tá certo? Então, era uma questão que ele vinha vivendo há alguns dias, tá certo? Uma opressão que só ele sabia o que ele estava sentindo. Só ele sabia, né, por onde ele estava caminhando no sentido espiritual. Só ele entendia, ou melhor, só ele sabia o que estava passando na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Só ele, Deus, sabia disso. Então não cabe a mim julgar esse acontecimento, não é? Simplesmente para mim ganhar alguns likes, né, ganhar alguns inscritos, vim com a polêmica falando sobre esse acontecimento com o nosso nobre pastor Júlio César, tá? Com esse acontecimento que chocou o Brasil, sim, é verdade, mas o que choca mais ainda é saber que tem até cristão, amados, até cristão, que fala sobre esse acontecimento como se o pastor ele fosse o grande vilão da história, como se o pastor, tudo que ele pregou, foi jogado ao léu. É como se todo o trabalho feito por ele na igreja do Senhor fosse esquecido, que ele jogasse tudo para o alto e voltasse atrás. Um pré-julgamento terrível, diabólico, tá? Uma mente doentia de pessoas que usam o meio de comunicação para falar bobagem, besteira, né? Coisas que não têm conhecimento. Isso choca. Tá? De certa forma, isso nos deixa, em algum momento da nossa vida, irritado, porque são pessoas leigas, alienadas da palavra de Deus, que não têm nenhum conhecimento de Deus. Nós temos que orar, amados. Convido você a estar buscando a Deus, a orar buscando a Deus e pedindo a Ele forças, porque nesse mundo tenebroso que nós caminhamos, que nós estamos aqui tentando, se esforçando, não é? Para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, é terrível. Satanás não veio senão para roubar, matar e destruir. E nós temos que estarmos de pé, buscando a Deus, porque na igreja não tem super-homem, na igreja não tem Mulher Maravilha, não tem homens com superpoderes, tudo é de Deus, nós dependemos de Deus. E quando chegar o momento que nós acharmos que nós estamos prontos para fazer, não é, por nós mesmos, certamente nós não vamos conseguir. Nós temos que ser totalmente e exclusivamente dependente de Deus. Então nessa manhã eu quero deixar aqui mais uma vez as minhas condolências, meus sentimentos, embora não sendo muito conhecido, embora não sendo conhecido nacionalmente, embora não sendo um pregador conhecido,
simplesmente um servo do Senhor, mas quero usar esse meio de comunicação, amados, para dizer à família enlutada do nosso querido pastor Júlio César. Eu digo nosso, porque como eu falei, venho acompanhando alguns vídeos do pastor Júlio César e sempre achei ele um homem de Deus, tá certo? Sempre achei ele um crente de verdade, mas infelizmente aconteceu essa questão. Então vou continuar assim, orando pela família, para que Deus continue abençoando, consolando. E mais uma vez digo a você, antes de terminar a minha fala, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento. Não permita que Satanás use a sua boca para estar defamando quem quer que seja, para estar de certa forma criando polêmica em cima de algo tão terrível, em cima de um acontecimento que nos deixa tão perplexos, né? Que veio assim mexendo com o coração e com a mente de muitas pessoas, principalmente você, crente, né? Ore mais, busque mais a Deus. A Bíblia diz, olha, nós não devemos dar lugar ao diabo. Ela diz, não deis lugar ao diabo. Mas quando alguém vem com essa fala, quando alguém vem com essa polêmica, quando alguém vem com algumas interrogações acerca desse acontecimento, está sim dando lugar ao diabo. Só quem conheceu o pastor Júlio César de perto pode dar o seu depoimento. Só quem conheceu ele de perto pode dizer quem era a pessoa do pastor Júlio César. Ele tinha suas limitações, ele tinha suas fragilidades, suas fraquezas, mas quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? A quem foi dado o